Você chegou até aqui, muito prazer, seja bem-vindo. Eu sou João do iFood e eu tenho uma história para contar como prometido. Resumidamente, eu quero em 4 minutos aproximadamente entregar tudo aquilo que eu passei para que você venha se identificar e saber que é possível você mudar de vida dessa situação que você está. Fica até o final, porque no final vai ter a cereja do bolo e é uma condição muito especial para você sair da situação que você está e chegar no lugar onde você deseja. Bom, a minha trajetória dentro do iFood, dentro do delivery, começou debaixo de um momento de muita dificuldade. Eu sempre fui um menino muito sonhador, sempre trabalhei desde muito cedo, peguei papelão na rua com 10 anos de idade, com 11 para 12 anos de idade eu saía vendendo pasta para lavar a mão de mecânico, de borracheiro, de pessoas que trabalham em ferro velho. Quando eu vi essa necessidade, pessoas que tinham a dificuldade de andar com a mão limpa, eu achei um lugar que vendia pasta e eu comecei a vender para essas pessoas. Depois comecei a vender calculadora para comércio. Sempre procurei oportunidades em meio a necessidades de pessoas. Nos últimos anos eu tenho visto que muitas pessoas elas têm um sonho, e o sonho de trabalhar por conta própria. Pessoas que não aguentam mais pegar ônibus lotado, não aguentam mais escutar sapo de patrão, não aguentam mais estar no ambiente em que não gosta. E foi quando eu comecei a observar isso e procurar alternativas. Eu já passei por muitas experiências de trabalho na minha vida. Nenhuma delas, trabalhando para os outros, eu consegui ficar mais do que 4 meses. Então, diante disso, eu entendi que o meu propósito era trabalhar para mim mesmo, porque existem pessoas que têm o perfil de serem funcionárias, mas existem pessoas que têm um perfil de trabalhar por conta própria. As pessoas que têm o perfil de trabalhar como funcionárias são as pessoas que elas estão conformadas. Elas se conformam em viver a vida que vivem, ganhar o salário que ganham e trabalhar submetidas às pessoas tais quais elas se submetem. Mas as pessoas que nasceram para empreender são as pessoas inconformadas, insatisfeitas e que não aceitam viver a vida que vive, ganhar o salário que ganha e permanecer nos locais que permanece. Talvez seja para você esse vídeo, talvez seja para você essa história. Bom, já fui para a China comprar roupa 3 vezes para vender, não deu muito certo. Já tive 3 paleterias, sorvete mexicano, não deu muito certo. Quebrei no meio, tomei golpe de sócio e descobri e aprendi uma outra coisa, que toda febre passa. Toda febre passa. E quando passou, eu quebrei no meio e me encontrei desempregado. Quando eu me vi desempregado, lá no ano de 2012 para 2013, foi quando eu comecei a vender artesanato na rua. Depois de já ter sido dono de 3 lojas, depois de já ter viajado 3 vezes para fora do Brasil para comprar roupa e revender, depois de, viver muitas experiências boas, eu fui trabalhar como vendedor na rua, nas praias ali do litoral paulista. Praia Grande, São Vicente, Santos e Mongaguá. Gente, isso não é vergonha para ninguém, e eu falo isso com o maior orgulho, e ainda digo que isso me deu muito mais dinheiro do que quando eu tinha loja numa avenida mais movimentada ali da Praia Grande, que é a Avenida Presidente Kennedy. Ganhei muito mais dinheiro na rua, porém chegou uma hora que saturou, já não tinha mais para quem vender. Eu fiquei durante 4 meses vendendo artesanato todos os dias e saturou. Praia Grande é pequena, Santos é pequeno, São Vicente é pequeno e Mongaguá também é muito pequeno. Então as pessoas já não tinham mais o que comprar. Não tinha mais o porquê comprar. Foi quando eu voltei para São Paulo, e quando eu voltei para São Paulo tive a oportunidade de trabalhar numa empresa como vendedor, trabalhei, desenvolvi o meu trabalho. Quando eu concluí as metas, foi me dada uma oportunidade de ir para o delivery, e foi quando eu conheci o iFood. Ajudei essa empresa, desenvolvi um método próprio, desenvolvi um método único, de trabalho, e alavancamos muito as vendas desse lugar. Foi quando o dono da empresa achou que eu sabia demais e me mandou embora. Quando eu fui mandado embora, eu me vi desempregado, pagando aluguel, filho recém-nascido, uma filha pequena que tomava 1 litro de leite por dia e uma esposa recém-operada. E eu falei assim, e agora o que vai ser de mim? Talvez você esteja vendo esse vídeo e diante de toda essa situação que tem acontecido no Brasil, coronavírus, desemprego, inflação, falta de dinheiro,
as coisas para dentro de casa tudo aumentou, arroz aumentou, feijão aumentou, gasolina aumentou, IPVA, IPTU, uma série de coisas que todo brasileiro sofre com isso. Você esteja olhando para um lado, olhando para o outro e não vê saída. Eu estava exatamente assim. Foi quando eu resolvi tomar uma atitude. Eu resolvi tentar começar mais uma vez um negócio próprio. Talvez você já quebrou uma, duas, três vezes. O ramo que você atuava ou atua é um ramo que está praticamente extinto do mercado. Você não vê saída, não sabe fazer outra coisa, e eu também não sabia. Eu só sabia empreender e eu havia desenvolvido uma técnica para fazer isso no delivery. Porém, o lugar onde eu havia desenvolvido essa técnica era um lugar que tinha uma mega estrutura. E agora, dentro de casa e desempregado, eu não sabia que eu poderia fazer a mesma coisa da minha cozinha. Eu pensava que eu precisava de impressora, computador de última geração, maquininha de cartão, eu ia pagar uma fortuna. Eu pensava que eu precisaria de uma equipe de motoboys, assim como outro lugar tinha, porque a gente é assim. Todas as vezes que a gente vê o sucesso de uma pessoa, a gente começa a se comparar com a situação atual dessa pessoa. Alguém pode olhar para mim hoje e falar assim, poxa, João, mas você tem 5 anos quase de experiência, poxa, mas você tem dinheiro, você tem carro, você tem moto, você pode contratar alguém, mas o começo não foi assim. Eu não tinha estrutura nenhuma. Eu não tinha nem todos os móveis dentro da minha casa, porque eu morei em São Paulo, mudei para a praia, voltei para São Paulo e nesse muda-muda, eu perdi foi muita coisa, gente. Quem já mudou muitas vezes e vive uma vida de aluguel em aluguel, sabe do que eu estou falando. As coisas quebram, se deteriorizam. E eu passei por isso. Tudo que eu tinha era fogão intacto, geladeira intacta e um micro-ondas intacto. Minha cama estava molenga, armário de cozinha estava molenga, armário do quarto já não tinha mais, sofá já não tinha mais. E eu descobri que era só aquilo que eu precisava, era o que eu tinha na mão. O meu computador, ainda que velhinho, a minha geladeira, o meu micro-ondas e o meu fogão e o meu botijão de gás. Era só isso que eu precisava. Se você está assistindo esse vídeo aqui até agora comigo e você tem uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, um computador ou até mesmo esse celular aí que está na sua mão, isso basta. Quando eu comecei no delivery com cartão de crédito emprestado, que eu descobri que eu poderia fazer tudo aquilo que eu fazia numa mega estrutura no centro de São Paulo, eu poderia fazer de dentro da minha casa, num bairrozinho da Zona Leste, eu entendi que as limitações e os impossíveis, eles são questão de opinião. São bloqueios que entram na nossa mente e dizem, você não pode, você não consegue, você não tem estrutura, você não tem dinheiro, não. Eu peguei R$650 no cartão de crédito emprestado, comprei o meu primeiro estoque de um produto que eu mesmo desenvolvi, que hoje é uma grande alta tendência no Brasil inteiro. E eu comecei no meu primeiro dia, eu vendi R$500, no segundo mais de 500, no terceiro mais de 600 e até hoje. Esse método me fez vender mais de R$33 mil trabalhando dentro de casa. E é esse método que eu tenho ensinado milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Método esse que tem salvado muitas vidas da depressão, da ansiedade, do desemprego. Pessoas que estavam totalmente fora do mercado de trabalho, porque hoje em dia é assim. Se você tem mais de 40 anos de idade, você já não presta para uma empresa. Mas você não precisa mais depender de empresa, de currículo entregue e de saber se a pessoa do RH vai entregar o seu currículo na mão das pessoas ou não. Você só precisa acreditar que é possível você começar hoje um negócio dentro da sua casa. Aqui embaixo eu vou deixar alguns depoimentos de pessoas que começaram do nada. Pessoas simples, humildes, igual a mim, igual a você. Pessoas que estavam desempregadas, pessoas que estavam insatisfeitas com o seu atual trabalho, pessoas que não aguentavam mais dirigir um carro de Uber, ficar 12 horas dentro de um carro, pegando pessoas desconhecidas e sem saber se a próxima pessoa vai assaltar, se vai fazer isso ou vai fazer aquilo, enfim, correndo riscos, tá? Fica aqui comigo, assiste esses depoimentos aqui embaixo, você vai ver que desde pessoas jovens, pessoas adultas, pessoas mais velhas, até senhoras de mais de 70 anos de idade começaram dentro de casa o seu negócio e hoje
tem a sua realidade totalmente diferente do que era aquela enquanto ela começava o seu negócio no iFood. Você não precisa de muito, você só precisa tomar uma atitude. Assista aqui e depois dos depoimentos tem uma novidade para você, uma condição super especial para que seja um empurrão para você tomar uma decisão hoje e começar o seu negócio de delivery. João do iFood, muito obrigado por ter ficado até aqui comigo.